Fala pessoal, beleza? Começando o Fat Food Show para vocês e o nosso papo hoje é tudo sobre fotografia. Roda a vinheta aí! Bom, de um oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano, começando o Fat Food Show para vocês. Já agradecer aos nossos queridos patrocinadores McCoy's Pickles Factory, melhor pickles do rolê, Paneteria Timino, Fornoflex, logo sai um vídeo muito legal que nós fizemos na fábrica da Fornoflex, vocês vão conhecer um pouquinho, vão gostar bastante. Seara Food Solutions sempre com a gente e Expresso Delivery. E eu disse para vocês, e promessa é dívida, que nesse episódio a gente vai tirar várias dúvidas sobre fotografia. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E para falar desse assunto, ninguém melhor que ele, Marcos Joel Reis, meu parceiro. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Você é louco, mano. Tô muito feliz que você veio. Obrigado. Respira. Tô respirando. Um cara que vive com câmeras ao seu redor o tempo inteiro, filmando, fotografando. Você estava nervoso com as câmeras, tá tudo certo, tá em casa, irmão. A gente é mais acostumado a ficar atrás da câmera do que na frente. É isso. Tá tudo certo, fique em paz. Obrigado. Já começa falando pro pessoal, porque eu vou falar isso, eu não consigo não falar, porque eu gosto muito. Da onde é seu sotaque? Eu vou comentar do seu sotaque. Eu sou natural de Belém do Pará. Aí. Belém do Pará. Aqui em São Paulo tem 6 anos, mas eu nasci lá, em Belém do Pará. Fala seu nome para sua câmera. Marcos Joel Cunha dos Reis. Marcos. Marcos. Gosto demais. Mano, vamos pro papo, porque eu acho que tem tanta dúvida para tirar. Mas antes de entrar no assunto fotografia, que eu sei que a galera tá ansiosa, segura um pouquinho a ansiedade aí, eu queria falar um pouquinho sobre você. Porque a gente sempre puxa aqui no Fat Food Show um pouquinho a história de todos os convidados. Pra gente é bem importante entender como você chegou na fotografia. Mano, quem é o Marcos? Você nasceu, já contou que nasceu em Belém, tá? Mas como você foi parar na fotografia? Não é uma história muito feliz, mas assim, só abrir um parêntese aqui, que tudo foi sarado lá do meu passado, tudo foi resolvido. Mas eu fui expulso de casa com 13, 14 anos de idade devido à minha sexualidade. E aí, o que rolou? Tipo, tudo bem... Aqui bizarro. O cara fala que foi expulso e eu dou risada. Desculpa, eu não consigo... Agora é cômico, né? Agora é cômico. É porque, assim, isso já foi no passado, né? Mas, assim, a minha mãe, ela falou, ok, você vai voltar para casa, a gente se resolveu. Graças a Deus, tudo tem um propósito. Eu acho que Deus sempre faz de uma maneira para ter um propósito. E aí eu entrei numa fundação que era voltada para crianças que estavam em risco de rua. E aí nessa fundação eu comecei a fazer música, comecei a fazer pintura. Então eu sempre soube que eu queria fazer arte de alguma maneira, né? Quem me criou foi minha avó, e ela sempre falava que quando eu era muito novo, eu ficava no colo dela assistindo ópera, essas coisas assim. Então eu sempre gostei de arte. E aí, no final das contas, eu fiz um curso de fotografia dentro desse instituto. Lá em Belém ainda? Isso, lá em Belém. Então, nesse instituto, eu comecei a fotografar fotografia analógica, fotografia voltada para fotografia mais artesanal. Isso em 2006, mais ou menos. E aí, nessa brincadeira, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Então, se apaixonou mesmo por de 15 para 16 anos eu comecei a fotografar. Só que naquela época era muito inacessível a fotografia, né? Então, tipo, o que a gente tinha como fotografia é aquela fotografia analógica, do filme fotográfico. Cara, esses dias você postou no Instagram, né? Sim. A parada do filme fotográfico, você falando agora, eu tô lembrando. E aí eu fiquei dos 15 aos 19 anos parado assim na fotografia, só estudando técnica, porque eu não tinha grana. E no meu primeiro emprego, inclusive, quem conseguiu esse emprego foi a minha avó, dentro de um hospital. Eu consegui pegar uma graninha e aí eu investi numa câmera digital. Foi trabalhar no hospital com raio-x, tanto que ele gostava de foto. Exatamente. Foi mesmo ou não? Não. Ah, tá. Eu era secretário do diretor clínico, então assim, ali eu consegui pegar uma grana e tudo mais, mas eu sabia que eu não queria trabalhar dentro de um espaço fechado. Minha família toda é uma família de empreendedoras, de mulheres empreendedoras. Então eu falei, não, eu quero ter o meu negócio e tudo mais. Eu sabia que também eu não queria ficar dentro de um escritório, não queria ser tipo um passarinho fechado dentro de uma gaiola. E aí eu comecei a estudar fotografia. Nesse período, desculpa, só para nos linkar da sua história, você já tinha voltado para casa ou ainda não? Já tinha voltado. Nessa história de eu entrar na fundação para crianças em riscos e tudo mais, a minha mãe falou, você volta para casa, mas eu quero que você volte a estudar, volte a fazer algum curso. E eu tinha parado de estudar, tipo, durante quase um ano. E aí uma grande amiga dela, que é artista plástica, falou para mim, olha, tem essa fundação e você pode participar de alguns cursos livres.
E lá eu aprendi muito. Tipo, de fato, lá eu fiz todos os cursos de iniciação voltados para a fotografia. Bacana. Não, eu não quero explorar esse assunto, tá? Pelo amor de Deus. Pode explorar. Mas nesse período você saiu de casa, como você citou, por conta da sua opção sexual. Sim. Depois sua mãe aceitou isso numa boa? Sim. Ou é um processo, né? Foi um processo. Mas assim, ela... Assim, eu acabei tendo um carinho muito maior dela. Ela foi entendendo que isso não era tão legal, entendeu? Tipo, a minha família foi se redimindo dessa situação. Eu acredito que todo mundo tem algum momento da vida que Era outro momento, né? Era outro momento. Hoje a gente olha e fala assim, nossa, que absurdo. Mas na época era a forma do pai, da mãe, de impor e falar assim, não, tá errado, tem que mudar. Exatamente. Era o que eles sabiam, né, mano? Era a realidade deles. E aí eu sou super grato, assim, pela criação que a minha avó me deu, pelas situações que eu vivi ali, porque se não fosse tudo isso, talvez eu não teria chegado até onde eu tô, né? Trabalhando com fotografia e tudo mais. Eu acho que tudo tem um propósito. Então é bem resolvido isso em mim. Sim. E aí você começou a estudar, foi trabalhar no hospital. Fui trabalhar no hospital. Ali conseguiu juntar uma grana pra... Juntei uma grana e comecei a faculdade. Fiz uma faculdade de artes visuais e tecnologia da imagem. Então lá eu aprendi... que isso eu não sabia, que legal. Lá eu aprendi pintura também, aí eu só especializei em desenho. Então ali eu comecei a perceber que, putz, desenho, cor, luz, sombra, isso remete também à fotografia. Então isso me ajudou muito na área da fotografia. E aí comecei a fotografar balada. Com 19 anos comecei a fotografar balada com aquela câmera que eu comprei. E aí numa dessas festas de balada veio uma pessoa e falou, tu não quer fazer um teste aqui numa agência? E acabou sendo a maior agência da minha cidade. Então fiz um teste lá e passei nessa agência. Cara, agora uma pergunta imbecil minha, tá? Eu escuto vocês falando de foto o tempo inteiro e aqui a gente está gravando. Se tivesse uma câmera ao contrário, para quem está em casa pudesse observar o que eu estou falando, o que mais tem aqui é luz virado para a gente. Como que fotografa a balada no escuro? A gente usa um flash dedicado, a gente sempre tem uma luz que a gente coloca. Naquela época, eu colocava um flash pro alto e clareava tudo, saía tudo errado. Mas assim, a balada foi tipo um grande colégio, porque ali eu entendi como é que a luz funciona. Precisava trazer aquela identidade da balada para dentro da imagem, não descaracterizar. Então ali a gente aprendeu, eu aprendi muito com essa questão de fotografia e iluminação e tudo mais. De fato, fazer o trampo onde não tinha luz nenhuma te ajudou nenhuma. A direcionar bem o que era a questão da iluminação. Isso. Bom, e aí você recebeu esse convite para a agência. Para fazer o que na agência, especificamente? Ser fotógrafo voltado para a área de publicidade. Então ali eu comecei a fotografar encarte para supermercado, fotografei para Vale do Rio Doce, então comecei a fotografar para umas contas bem grandes. Né? E ali eu aprendi mesmo qual é a real importância da fotografia publicitária. Então ali eu aprendi de fato e fiquei 4 anos nessa agência e também consegui juntar uma grana e consegui fazer o meu próprio estúdio fotográfico. Só que eu era muito novo e não tinha uma noção alguma de empreendedorismo e tudo mais. Então, nessa questão, eu acabei fechando esse estúdio, né? Mas assim, continuei trabalhando lá bastante com fotografia de casamento, atirava para todos os lados, só faltei fotografar velório, sabe? Tipo, fotografar tudo. Fotografei tudo, garota de programa, de tudo eu fotografei. E aí eu falei, putz, eu não gosto muito de estar atirando para todos os lados, eu queria especializar em alguma coisa. Belém, que é a minha cidade, que ela é uma cidade grande, mas não tão grande, não tinha tanta oportunidade. Isso tudo ainda em Belém? Isso tudo em Belém, eu tô com 35 anos. Então, tipo, eu só vim para São Paulo com 29 anos de idade. Ah, faz pouco tempo você é em São Paulo. Tem 6 anos, né, que eu tô em São Paulo. De um modo geral, pouco tempo. Então você fez boa parte de tudo isso, de toda a sua carreira de aprendizado em Belém. Em Belém eu consegui uma certa notoriedade, né, nesse meio do estúdio fotográfico, da publicidade. Só que eu tinha, sei lá, aluguel que não estava pago, porque eu não sabia administrar a minha grana e também não ganhava o que eu realmente deveria ganhar. Enfim, fotografia, querendo ou não, era muito desvalorizada lá, entendeu? Então eu falei, putz, eu já tinha vindo para São Paulo algumas vezes, eu falava, nossa, gostaria de morar nessa cidade porque eu sinto que essa cidade tem muita oportunidade. Muita oportunidade. São Paulo é o local da oportunidade, né, mano? Aqui o sol brilha mais forte, não tem jeito para oportunidade. Não somente nessa questão do trabalho, mas também da especialização. Então aqui é muito mais fácil você fazer um workshop, é muito mais próximo de você, as pessoas que trabalham, por exemplo, com tratamento de imagens específicas. Então aqui em São Paulo eu resolvi vir. Com a cara e a coragem, juntei 6 mil reais, achando que 6 mil reais era dinheiro para ficar 1 ano em São Paulo, isso em 2017. E, cara, Você veio sozinho? Eu vim sozinho para morar com amigos, né?
Só que graças a Deus, todos os meus amigos da agência onde eu trabalhava já tinham vindo para cá e tudo mais, já tinha visto que eles estavam se dando bem aqui, mas ninguém era da área da fotografia. Todo mundo era redator, diretor de arte. Então, eu pensava que eu ia ter que galgar um espaço muito amplo da fotografia, porque aqui tem muito fotógrafo, né? Sim. E aí eu comecei a fazer teste para todos os tipos de trabalhos fotográficos, desde moda também. Então, assim, tipo, eu comecei Pra a tentar se achar aí. tentar me achar. Só que em 15 dias eu fui contratado pela Rappi Delivery, recebi uma proposta para a Rappi. Fui lá fazer o teste e eu acho que eles só me contrataram porque eu joguei a pretensão salarial lá embaixo na minha cabeça de Belém, né? Falei assim mesmo, ó, eu aceito R$ 1.500 aí se vocês me contratarem. Eu tava precisando de grana. Tipo, eu não sabia como ia ser minha vida aqui, eu tava precisando de grana. Só tinha aquele dinheiro que trouxe, falei, se acabar, ferrou. Acabar ferrou, mano. Então, vamos lá, vamos dizer que a gente vai trabalhar até de graça. Eu queria network, eu queria estar na vitrine de fato, Sim. entendeu? E aí eles viram meu portfólio e falaram, então... Venha. Aí você entrou na Rappi. Eu fui o primeiro fotógrafo. Que trampo você fazia lá? Era para os restaurantes ou específico deles? Era tudo. Tipo, eu fazia 6 sessões por dia de restaurante. Eu acho que eu fiz mais de 2.000 restaurantes pela Rappi, né? E ali... Caraca, você fez muita coisa. Muita coisa. E em menos de 6 meses eu me tornei líder de fotografia na expansão da Rappi, né? Então, ali eu compreendi como é que essa história do delivery funciona de fato e esse mercado da gastronomia, o quanto ele é grande em todo o Brasil, né? E que a fotografia é uma das coisas menos valorizadas e, tipo, as pessoas geralmente vão lá, colocam os seus produtos no delivery, mas acabam não ligando para a fotografia de fato, né? Então, E aí você começou na Rappi, né? Pegou, fez todo esse... Que aí eu acho que serviu como uma escola na fotografia de alimento para você. E aí, de fato, você se especializou em ser um fotógrafo de alimentos. Sim. Foi nessa virada de chave da Rappi ou aconteceu mais alguma coisa? Não, foi na virada de chave da Rappi. Porque o que acontece? Quando eu me tornei líder de fotografia, eu comecei a contratar fotógrafos. Tá. E aí eu descobri que existiam milhões de fotógrafos muito bons e até melhores do que eu. E eu falei, não, mano, como é que eu vou ser líder de fotografia tendo um trabalho medíocre? Então comecei a me especializar para poder também cobrar, para poder, né, entender qual era a técnica. E aí eu comecei a fazer cursos voltados para a área da iluminação fotográfica específica para gastronomia e do tratamento voltado para gastronomia também, junto com quem me ensinou, tipo, muito foi o Lucas Rosa, que é um grande editor do McDonald's, de Burger King. Quem me ensinou essa questão da iluminação foi o Alexander Landau, que é um fotógrafo bem famoso voltado para alimentos. Então ali eu comecei a cair de cabeça mesmo no estudo da fotografia voltado para a gastronomia. Aí você conseguiu pegar uma bagagem aí... Nossa. Imensa. Sim, muito. E na Rappi tinha uma questão assim de a gente fotografar muito rápido. Eram 6 sessões por dia e aí a gente só tinha 1 hora para fotografar em cada restaurante. E a gente já ligava pro cara e falava, olha, já deixa 6 produtos prontos, a gente só vai chegar com fundo branco e fotografar. E eu comecei a perceber que aquilo dali não era tão legal, porque a qualidade fotográfica não era tão boa. Então, era como se fosse bater uma xerox do produto. Né, era volume, né? Produção. Era volume, produção. Então, eu falei, não, eu preciso dar muito mais de mim, porque eu quero fazer um portfólio e quero entrar nesse ramo de uma maneira mais profissional e com uma qualidade melhor fotográfica. Sim. Né? Quanto tempo você ficou na Rappi? 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E quando que você decidiu sair, mano, pra fazer isso que você tá acabando de me falar? Pois é, o que aconteceu? A Rappi, no final das contas, ela fechou esse ramo da fotografia e contratou uma agência francesa, que é a Miho, para fazer esse trabalho. Aí eu comecei a trabalhar na Miho, porque eles me chamaram. Só que aí veio pandemia. Tá. Aí pandemia acabou com tudo, absolutamente tudo. E aí eu fiquei... É óbvio que no começo da pandemia teve muita gente que sacou que precisava de foto para dentro dos seus deliveries e tudo mais. E no final das contas eu trabalhei no começo da pandemia e depois eu fiquei um pouco parado e eu falei, mano, agora eu preciso empreender de fato com a fotografia. Tipo, então, voltar... preciso pegar os meus clientes agora, Pegar né? os meus clientes, fazer networking e trabalhar mais e tudo mais. Você lembra quando você pegou como você pegou o seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente próprio? Tudo por prospecção. Eu já tinha um portfólio bom, né? Só que assim, eu fui prospectando. E eu, na época, não tinha muita noção do mercado, então eu cobrava bem barato também.
Então, assim, eu consegui esse trabalho, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz de terem me convidado, mas foi bem legal, tipo, no final das contas eu fui, um foi chamando o outro, entendeu? Exato. Até Um vai indicando o outro, vai né? indicando o outro, exato. Então, aí vira a chave, muda tudo, né? Muda tudo. Que aí é onde a gente vai entrar agora no mundo fotografia de Sim. fato, porque agora você não presta um serviço pra ninguém, pra você mesmo, É. então a gente pode até falar mal do serviço dos outros. Mentira, não vou fazer isso não. Cara, eu sempre ouvi de fotografia uma parada que pra mim não fechava as coisas na minha cabeça, sabe? Quando eu tinha que, mas é porque tem a luz, mas é porque tem isso, porque tem aquilo. E tem coisas que de fato a gente que é leigo, como é o meu caso e muita gente está assistindo, a gente olha a fotografia e vocês olham e falam assim, tá errado isso aqui. E pra gente olha e tá lindo, né? Fala um pouquinho sobre iluminação, porque eu acho que a grande dificuldade da maioria é a iluminação, né? A gente trabalha muito com Lira fazendo vídeo e tal, só que eu sei que é outra iluminação, é outra coisa. Quando você fez um trabalho pra gente lá na Trato, cara, é tanta luz, tanto equipamento, tem coisa para refletir a luz, coisa para tampar a luz de um lado. Explica um pouquinho sobre iluminação. Obviamente não precisa ser tão técnico, senão a galera não vai entender, mas de uma forma que o cara entenda na casa dele como que ele consegue melhorar um pouco a foto dele, entendendo melhor essa parada de luz. A diferença da fotografia normal, que a gente chama tipo uma fotografia de evento, para a fotografia de gastronomia, é que na fotografia de gastronomia a gente tem toda a possibilidade de mudar a luz. Então, assim, para a fotografia de gastronomia é necessário que a gente entenda de onde é que ela vem, para poder trazer tridimensionalidade, para ela trazer textura e tudo mais. E aí é o que eu sempre falo, tipo, a fotografia ela não pode ser de frente, a luz não necessariamente pode ser de frente na fotografia de gastronomia, porque isso chapa muito o produto, tira a textura e tudo mais. Já na fotografia natural, tipo, normal de uma pessoa, é necessário. Por exemplo, aqui, a gente tem muitas luzes frontais, porque precisa mostrar o nosso rosto, precisa mostrar, enfim, a nossa pele e tudo mais. Só que na fotografia de gastronomia a gente precisa ter uma iluminação pensada, né? Então, uma luz que venha valorizar o produto, que venha de trás, que traga essa textura, que traga essa cremosidade do produto. E isso a gente percebe muito de qual é o produto. Por exemplo, se for um hambúrguer é um tipo de iluminação, se for sei lá, um prato do dia a dia... não tem assim um setzinho padrão. Olha, coloca uma luz lateral, uma assim que vai funcionar. Não tem uma forma genérica de fazer. Não tem uma forma genérica. É óbvio que a gente estuda e já sabe, quando olha um produto, já sabe como é que a gente vai montar. Mas no nosso caso, né, tipo, entre eu e o Lucas, que ele é o meu assistente de fotografia, ele já sabe como é que a gente vai fazer a iluminação e tudo mais, então não existe uma forma genérica. Mas a gente, olhando o produto, já sabe de onde vai vir a luz e tudo mais. E para isso, a gente precisou estudar muito, né? Tipo, precisou fazer cursos voltados para isso, porque não é tão fácil, de fato não é tão fácil. É chato mesmo. É um pouco mais chato. Você indica a galera, por exemplo, que não tem uma iluminação para fazer, que ele faça essa foto no ambiente aberto ou é pior? Depende do tipo de ambiente. A gente sempre fala que é interessante pegar, por exemplo, um produto e colocar próximo à janela, né? Porque aí a janela ela vem uma luz mais suave dependendo do horário do dia. É interessante que a pessoa ela perceba como é o espaço onde ela está fotografando. Por exemplo, se for num restaurante muito aberto, talvez uma luz do meio-dia vindo de cima não é tão interessante, porque pode chapar muito o produto, né? Então na fotografia, só para eu entender, na fotografia de alimento, se o meu hambúrguer estiver aqui, eu não ilumino assim, de frente, na cara dele? Pode iluminar de frente, mas é importante que tenha uma luz traseira também. A iluminação de frente, ela só vai preencher o produto, mas ela não vai evidenciar ao todo. O que é necessário a gente ter é uma iluminação dura vinda de trás, é um contraluz, para poder trazer a textura da carne, o brilho da carne. E aí a gente pode colocar um rebatedor na frente só para rebater a luz que vem de trás. Deu para entender? Rebatedor é aquele negócio que você coloca que é uma luz que não é uma luz, né? Que pode ser um papel, pode ser um isopor. Ah, tá. Não, tô confundindo aquela luz desfocada com rebatedor. Desculpa a minha ignorância. Mas é aquele negócio que você coloca que é só para refletir mesmo a luz, né? Isso. Que você usa às vezes um isopor, parece até um alumínio, assim. Sim, né? exato. É isso aí, né? Pode também utilizar uma luz, mas só que no nosso caso, assim, né, que a gente, enfim, já trabalha com uma linguagem, a gente gosta de uma luz mais escura. A gente chama até de dark food, né? Então, assim, a gente gosta de trazer essa luz mais traseira, com um rasgo maior de iluminação para trazer um clima diferente. Agora, é muito importante, toda vez que a gente conversa com qualquer cliente, entender qual é a linguagem dele, né? Sim. Isso é legal, até que você falou de linguagem. O Marcos faz fotografia pra gente da Trato e também faz muito pro Tradiça, o meu parceiro do Aquiles.
Tem entrevista do Aquiles no canal também, quem ainda não acompanhou, procura lá que você vai encontrar a entrevista com o Aquiles. E, cara, é muito diferente. Sim. As fotos que você fez pra gente e faz pro Aquiles é completamente diferente. Sim, sim. Né? Então, assim, eu olho e falo assim, caraca, é o mesmo pão, é o mesmo queijo, é a mesma carne, só que você olha as duas fotografias, é um mar de diferença. Assim. E não pior e melhor, Sim. né? Eu falo de proposta. Sim. Realmente o da Trata tem muito uma foto um pouco mais escura, mas é bem diferente. Cara, dentro desse mundo que você está vivendo, já teve um cliente que você fez e falou assim, cara, ficou uma bosta? Não, já teve, porque mais ou menos. Sempre acontece de que, às vezes, a gente não tem uma comunicação, possa não ter uma comunicação, na verdade, isso lá no passado, né? Uma comunicação tão clara com o cliente. Então, a gente aprendeu que é necessário sempre ter uma pré-reunião para poder entender qual é a linguagem, explicar como é o nosso processo fotográfico, entender que ele tem algumas referências, se ele tem alguma referência para falar para a gente, e a partir daí a gente já chega com uma ideia, um script para poder fazer essa foto. Por exemplo, no Tradiça Burger, o Aquiles ele falou, olha, eu quero fotos que não sejam tão comerciais, que não tenha aquela cara de McDonald's, onde o pão, a carne esteja tudo muito plastificado, mas eu também quero algo com uma iluminação profissional. Então a gente consegue fazer algo orgânico, porém com uma imagem profissional. E aí a gente começou a trabalhar muito nessa pegada de hambúrguer na mão, que inclusive quem começou a fazer muito isso foi o próprio Pão com Carne, que ele inclusive nem usa fotos profissionais, mas ele entende tanto da iluminação e de como fazer as fotos, que isso traz um engajamento. Então foi uma das coisas que eu conversei, por exemplo, com aquilo. Já tem clientes que têm um espaço menor e mais escuro, então ali a gente já conversa, vê, por exemplo, a logo, a identidade visual, para poder trazer dentro da imagem a linguagem desse cliente. Tentar trazer a forma do cara fazer a identidade do negócio dele para a fotografia. Exatamente. É verdade, do Aquiles você faz bastante, aparecendo uma pessoa desfocada de fundo e tal, não sei o quê, que é diferente da foto mais só do produto, mais cardápio e tal, não sei o quê. Fica bem diferente mesmo, eu acho bem bacana. Mas assim, já teve um produto que você entregou e o produto do cara era feio o suficiente para não dar para arrumar na foto? Ou você sempre tem que montar de novo, o cara não consegue montar? Porque eu vejo que é bem importante a montagem também, né? Sim. Senão no fim não tem como ficar bonito. O burger é feio, não tem milagre. É verdade. Uma das coisas que a gente aprendeu nesse tempo todo é que o hambúrguer é uma das coisas mais difíceis de serem fotografadas. Sério mesmo? No meio da gastronomia é o mais difícil. Cara, eu achava que mais difícil era tipo pizza. Não. Porque só dá pra fotografar de cima, né? Não. É muito mais difícil fotografar um hambúrguer porque assim, a gente entende que a produção do hambúrguer ali, quando chega em casa, não é a mesma coisa. Inclusive no McDonald's, é um grande case para falar. Quando a gente vê aquele hambúrguer bonitão ali, quando a gente recebe em casa não é a mesma coisa. E a gente compreende que numa produção não dá para entregar algo perfeito, né? E aí, uma das coisas que a gente viu é que a gente não pode chegar sem falar sobre essas etapas do processo fotográfico, que é falar para ele que a gente faz o food styling. E o que é o food styling? É a produção do hambúrguer. Então, se for necessário, e não é todos que querem, mas se for necessário a gente vai e se torna... É mesmo, tem cara que fala assim, não quero que mexa, eu quero assim, a montagem. E tudo bem. Feio mesmo. Não, a gente dá um jeitinho ali de passar um óleozinho e tudo mais, mas a gente já entrega junto com esse trabalho o food styling. Então, aconteceu antigamente de realmente a gente pegar alguns hambúrgueres que não davam certo, e eu comecei a me especializar no food styling, que é a montagem do hambúrguer na pinça, para deixar ele bonito, né? Tipo, para deixar ele apresentável. Apresentável, com aquela vontade de comer. Eu ouvia muito que o cara fala assim, não gosto muito de foto profissional, você deve ter ouvido isso. Sim. Não gosto muito de foto profissional porque não é a foto real do produto. Mas então, aí na minha cabeça, hoje eu entendo isso, mas eu reproduzia isso. Quando eu montei o hambúrguer, eu falava para todo mundo assim, não, e o meu produto é esse da foto mesmo. Sim. Porque assim, a foto era feia, né? Porque o meu produto estava feio, estava mal montado, estava tudo. Depois que eu comecei a aprender que meu produto ficou mais bonitinho, mais bem montado, ele não é tão diferente da foto. Por mais profissional que ela seja, obviamente não vai chegar na sua casa com todo aquele brilho, mas se você pegar o meu hambúrguer no delivery e da grande maioria que faz certo, e colocar assim na mão e olhar a foto, tá lá bonitinho as camadas, igual a montagem da foto. E aí, o que eu aprendi, que um amigo meu me falou, que é extremamente interessante, falou assim, cara, não é porque o produto não vai chegar igual ao da foto, você tem que fazer uma foto ruim. Não, faz uma foto dele amassado na caixa do delivery, o cara entender que vai chegar daquele jeito. Mas você não chega bonito em todo lugar, e quando você vai fazer uma selfie, você tenta fazer uma selfie bonita. Então, assim, fazer a galera entender isso, às vezes, é difícil, né? É difícil. Eu sempre explico que é como se fosse você olhar qualquer pessoa bonita na rua. Às vezes você não sabe
quem é essa pessoa e tudo mais, quais são, enfim, o caráter dessa pessoa. Mas se ela for bonita, a gente vai se atrair. E isso acontece também com a fotografia de gastronomia, né? Então, assim, às vezes o espaço é incrível, incrível, mas a foto não tá legal. E aí, principalmente falando para a área de delivery, a pessoa não sabe se o espaço ele passou a vigilância sanitária, não sabe se o espaço é limpo e por aí vai. Não sabe se é bom. Não sabe se é bom, né? Pode até comprar, porque já conhece o espaço de alguma maneira, mas a fotografia ela te traz essa clareza. A fotografia profissional traz essa credibilidade. Você tem algum lugar que você chegou a ter esse número de falar assim, poxa, a gente fez o cardápio, a gente montou um cardápio novo de foto e realmente o cara tá vendendo mais, por isso você chegou a ter esse feedback? Sim, vários mesmo. Tipo, de pessoas que vendiam 16 produtos dia e depois que fez a foto, aumentou para 60, 80. Animal. Sim, tipo, muito mesmo. A gente viu que quando a pessoa tem a fotografia, de pelo menos 20 a 40% tem um aumento de vendas. Caraca, que animal. Porque é o que você está falando, a foto bonita já de cara atrai, né? Sim. Então, quando o cara olha dentro das plataformas e tudo mais, ele tem que escolher entre um produto e outro. Sim. Obviamente que ele vai escolher pelo mais bonito, pelo menos. Mais bonito. Se é bom ou não é, mas parece ser, Sim, pelo menos, né? sim. Esse é o princípio. Mano, se você conseguisse dar uma dica para quem está começando na fotografia hoje, ou o cara dono de hamburgueria que quer investir, o que ele compra, o que você hoje compraria de cara? Ó, compra esse equipamento aqui que dá para você começar, ou, cara, vou fazer profissional, me contrata ou contrata um outro profissional e compra um celular bom que você vai conseguir fazer alguma coisa. Qual que você acha que é o melhor caminho? Isso é um pouco complicado porque eu comecei com a fotografia analógica, mas eu diria que hoje a gente tem celulares muito bons que dá para fazer foto legal, né? Mas se uma pessoa quer começar com um equipamento mais profissional, compra uma câmera de entrada. Eu não vou dizer aqui porque, enfim, tem milhões de câmeras. Mas não precisa comprar nada muito caro, porque o que importa mesmo é o olhar da pessoa, é entender, como eu falei, né, no início, como a luz vem, de como é que a gente faz essa imagem, né? Porque a partir daí, a pessoa ela vai criando o gosto pela fotografia e vai comprando utensílios de composição, vai comprando outras coisas para incrementar, né? Que não seja somente a fotografia, ou o tratamento, né? Então, assim, não é necessário começar com nada muito caro, né? Mas começar de alguma maneira. Eu, por exemplo, comecei, como eu comecei com analógico, mas logo no início eu tinha um celularzinho. Então eu fotografava muito celular, era uma câmera VGA e ali foi criando em mim essa vontade de me tornar um fotógrafo profissional. Pegando ali a manha de posição do celular e tudo mais. Isso. Bom, então no final acaba contextualizando muito com o que o Edu fala muito com a gente, até dentro dos workshops do Burger Crew, que de fato você consegue fazer com qualquer equipamento que você tiver, desde que você limpe a câmera, que é básico, a galera às vezes não limpa a câmera, e o gosto de testar, de montar o produto, testar, ver ângulo, ver posição de luz e tudo mais, né? A gente fala que educar o olhar, né? De alguma maneira você está educando o olhar. É importante que você consiga ter um instrumento legal, mas no início não é tão importante. É mais importante que você eduque seu olhar, tenha referências, busque referências, porque a partir daí você consegue fazer coisas que, enfim, são incríveis. De fato, foi assim que eu comecei. Bom, e quando a gente fala muito de insumos também, a gente tem, por exemplo, no nosso canal aqui, a Paneteria Timino, cara, um pãozinho bonito faz toda a diferença. Um picles bonito na montagem faz toda a diferença. Você põe um pão todo murcho, com certeza você já pegou isso. Com certeza. O cara nem pra foto tem a preocupação de escolher o melhor pãozinho do pacote, que às vezes não tem dentro do pacote. Se o pão for ruim, você procura a caixa inteira, não tem um pão bonito. Eu mando uma lista pro meu cliente. Antes de fazer você já dá um pro cara? Eu já mando uma lista. Olha, pega os insumos, separa os melhores pães. Porque como a gente leva um estúdio itinerante para dentro do ambiente, a gente tem pouco tempo, né? Então a gente já tenta doutrinar o cliente a ele pegar os melhores pães, os melhores insumos mais frescos, pegar a maionese e tudo mais, colocar dentro da geladeira, para ficar com uma consistência boa, para ali a gente já chegar, montar a luz. Sempre vai ter alguns percalços, sempre vai ter algum problema ali, mas a gente sempre já envia uma lista para ele para a gente fazer tudo da melhor maneira possível. Então, é extremamente importante o pão bonitinho, o picles bonitinho, o bacon. A Seara desenvolveu um bacon que além de bom é bonito, então sai muito bem na foto, é importantíssimo você fazer isso. Não é frescura, a gente não fala para encher o saco, porque de fato faz diferença para o cliente. Então, olhar para todos esses detalhes é importante. Eu vou te fazer talvez a pergunta mais chata e talvez mais polêmica, a galera sempre pergunta isso, tenho certeza para você. Só que pegando o gancho que você falou, você leva praticamente todo um estúdio para a hamburgueria do cara para fazer foto. Por que é caro? Porque é caro. Eita, rapaz. Porque todo mundo fala assim,
Pô, mas tanto para foto, sabe? Eu acho que a galera não entende o valor agregado e eu queria que você mostrasse quanto custa fazer uma foto, porque não é só dar um clique. Uma foto, só para falar sobre valores aqui bem claramente, ela pode variar de 80 a 300 reais, uma fotografia de gastronomia. É caro porque a gente requer um nível maior de técnica, né? O equipamento, ele não é um equipamento barato. Então, você tem ali flashes, depende muito também do fotógrafo, né? Dependendo do fotógrafo, ele tem equipamentos muito caros. Se for uma fotografia publicitária, isso envolve muitas mãos, né? Tipo food styling, tem um produtor de objetos, tem a questão do assistente, querendo ou não é uma empresa, tem nota para pagar também. Sim. Então, assim, tem essa questão do tratamento. Então, assim, eu, por exemplo, no nosso trabalho hoje em dia, eu consigo absorver, por exemplo, a composição, né, a produção de objetos, consigo absorver o food styling, consigo absorver também o tratamento. Então, isso reduz um pouquinho o seu custo. Então, reduz um pouco mais o meu custo. Aí eu tenho meu assistente, e isso faz com que fique mais caro. E querendo ou não, o equipamento é muito caro e a fotografia de gastronomia é uma fotografia que traz muito retorno, né? Então isso também é pautado, né? Sim, eu acho que o que a galera às vezes não entende, que o Marcos foi extremamente cuidadoso para falar, mas eu posso falar que eu já estou acostumado a ser muito mais desbocado. Cara, você achou caro? Compra uma câmera e faz. Você vê quanto custa uma câmera de entrada. Quanto custa uma câmera de entrada? Vocês têm? Cabe mais ou menos uma de entrada aí. 6 mil. Hoje em dia tá muito caro, cara. Hoje 6 mil, pode ser. Tem de 2.500, mas assim, uma câmera, por exemplo, que eu sonho em ter é uma de 30 mil reais. É um valor de um carro. Eu, por exemplo, não tenho carro, mas tenho muitos carros em equipamentos. Entendeu? Então, assim, não é fácil ser fotógrafo. Não é barato, né? Não é barato ser fotógrafo no Brasil. Você colocar uma câmera, um tripé, uma iluminação, uma coisa deu 15 conto. Exatamente. Para começar. Então, você achou caro? Compra, paga um curso, se especializa e faz sua foto, vai ficar mais barato. Só que não, né? Mano, uma coisa importante que você falou no começo do papo, eu falei para você que passava rápido, não falei? Nosso papo já passou 31 minutos, pra você ver como passa rápido. Você falou no começo da sua história, você gostou de deixar isso claro, que todos os problemas que você teve lá no começo, toda essa dificuldade que você precisou sair de casa e tudo mais, foi tudo resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus está tudo em paz, está tudo certo. Eu tenho um quadro nesse programa, que se você assiste o nosso programa você conhece, que chama Chora Que Eu Venho do Lenço. Você conseguiu alguma coisa, que começa agora. Assiste aí. Nisso. É sério isso? Assiste aí. Meu filho, eu estou aqui agradecendo a Deus pela sua vida. Quero dizer para você que eu amo muito você. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Que você venha mergulhar em água tranquila, que o Senhor refrigere a sua alma. Eu me amo muito, meu filho. Foi com muito sacrifício, mas nós chegamos aqui pela grande e infinita misericórdia de Deus. Fica com Deus, meu filho. Sucesso no seu trabalho. Eu agradeço também por Deus ter me feito essa pessoa maravilhosa, bondosa, caridosa, obediente, uma pessoa respeitosa, entendeu? Fica com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau. Oi, meu filho. Eu louvo a Deus por você, meu filho. Essa era a promessa do Senhor sobre a sua vida e ela foi cumprida, né? Eu me lembro que quando você voltou aqui, você me agradeceu por eu ter guardado suas fotos. Mas é porque eu já sabia de tudo que o Senhor ia fazer sobre você. E eu louvo a Deus pelo cuidado e pelo amor dele sobre você, meu filho. O Senhor realmente cumpre com as promessas dele. Quando ele diz que no lugar da tristeza ele dá dupla alegria. Você é esse testemunho. E eu, meu filho, eu sou honrada por ser sua mãe. Por ser a Joquebede, mãe de um Moisés que se chama Marcos Joel. Te amo, meu filho. Cara, nunca aconteceu na história desse programa. Nunca aconteceu na história desse programa. Deixar claro, registrado isso. Eu nunca recebi de um convidado só tantos vídeos. Sério? É que não dá pra colocar tudo. Então eu queria pedir desculpa pra
sei lá, pelo menos as 6 tias que mandaram vídeo. Sacanagem, que Sério. mandaram tudo isso. Eu vou te mandar. Tem pelo menos umas 6 tias que eu não pude colocar, não dava tempo de colocar todos os vídeos. O vídeo do Lucas que tá aqui, queria agradecer o Lucas. Obrigado, Lucas, que é companheiro do Marcos, parceiraço, me ajudou aí nessa luta, além de companheiro também, é o assistente do Marcos, faz todo o trabalho aí com o Marcos. Tinha vídeo, não dava pro vídeo de todo mundo, então desculpa não ter conseguido colocar, tá? Quem o vídeo não foi ao ar, me perdoe, mas eu tentei selecionar, eu vou te mandar. Acho que tem vídeo da sua irmã, tem uma galera. Mentira, mano. Então, eu não consegui colocar, Tudo bem. tá? Mas eu peço desculpa, família, me perdoe, eu não sabia que viria um multirão de vídeos. Mas eu coloquei os que eu achei que seriam mais simbólicos. Minha avó. Com a ajuda do Lucas. Ele falou, põe a avó, que é a avó que ajudou Que na me criação, criou, que você foi. falou que criou você. Foi. E da sua mãe, Sim. porque eu achei emblemático ela usar esse exemplo bíblico para falar de você, mesmo tendo passado um período de não esclarecimento a ponto de te colocar para fora de casa. Sim. Então, esse ato de perdão e essa não mágoa no seu coração de aceitar isso é maravilhoso. Então, fica meu parabéns também Obrigado, por isso, tá? muito obrigado. Prazerzaço ter você aqui. Obrigado. Deixa seu arroba pessoal para sua câmera. Quem quiser contratar foto, ou falar de foto, ou tirar dúvidas sobre foto, é com o Marcos. @MarcosJoelReis. É isso, gente. Só seguir lá, segue o Marcos lá. É quem faz todo o trabalho pra gente, faz trabalho por Aquiles do Obrigado. Tradiça Burger, faz trabalho na Mob, faz trabalho... Quem mais você faz do Burger? Tu sabe de cabeça? De cabeça. Você fez pro Cristiano da Burger Game? Já fiz Burger Game, já fiz o Netão do Bom Bife, já fiz... Tem uma galera. Uma galera. Eu já até esqueci, mas é muita gente. É muita gente. Bom, gente, esse foi meu papo com o Marcos. Obrigado. Cara, obrigado de coração por ter participado, Obrigado. tá bom? Prazerzaço por disponibilizar esse tempo pra gente. Obrigado, valeu, Lucas, mais uma vez por ter conseguido ser meu cúmplice em toda essa parada. Agradecer meus patrocinadores, já lembrando vocês, quando for fazer foto, compre insumo de qualidade que faz diferença. Insumo bom e bonito ajuda a vender, tá bom? Dica do Marcos, que falou que tem um monte de hamburgueria vendendo mais por causa disso aí. Então, muito obrigado aos meus parceiros, 24 Print Embalagens e Creme Americano, que me ajudam a fazer essa loucura acontecer. McCoy's Pickles Factory, Paneteria Timino, Expresso Delivery, Fornoflex e Seara Food Solutions, que são meus mega parceiros no canal. Não se esquece, se inscreve no vídeo, ativa o sininho, curte, envia para um amigo, manda para o outro, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre fotografia, deixa aqui nos comentários que eu mando para o Marcos para eu poder conseguir responder e respondo vocês. Fechou? Valeu, pessoal, até a próxima, eu fui!